Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a Santa Eucaristia, este memorial de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez que nós celebramos a Santa Eucaristia, estamos participando do banquete da palavra, do banquete eucarístico, que quer nos alimentar e nos fortalecermos para caminhar como discípulos e discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus presente, que atua na nossa história. E por isso a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir nos dá estas indicações. O livro do Êxodo fala do povo de Deus, o povo de Israel que caminha pelo deserto. O povo de Israel que foi escravizado no Egito, que sofreu, que foi torturado e marginalizado. Mas o Deus de Israel é o Deus da vida e por isso conduz o seu povo tirando da escravidão do Egito. Esse povo que caminha pelo deserto e caminhando pelo deserto, Deus está sempre presente. A leitura que nós acabamos de ouvir nos diz que o povo acampou diante da montanha, armou as suas tendas. O Antigo Testamento destaca os montes e montanhas como lugar de encontro com Deus. E por isso é o povo de Israel que acampa diante da montanha para encontrar com Deus. Moisés é esta liderança que tem a responsabilidade de conduzir o povo e ele faz essa intermediação entre Deus e o povo. Por isso, sobe a montanha para falar com Deus, para conversar com Deus, para ouvir a mensagem de Deus e trazer para o povo, para que assim continue a caminhada, continue a missão. Para nós, como liderança em igreja, na igreja, mas diria também no meio social, como é importante estarmos atentos e atentas à voz de Deus. É Deus que fala a nossa vida, é Ele que fala o nosso coração, é Ele que é esse Deus compassivo que olha para as nossas dores, que olha para os nossos clamores. É Ele que faz uma aliança com o seu povo, com o povo de Israel. É esse Deus que faz aliança conosco, é Ele que quer também nos conduzir nos tempos atuais. Estamos olhando nas redes sociais, nos meios de comunicação, tudo que está acontecendo nesse tempo de pandemia, mais de 40 mil mortos no Brasil, muita gente infectada, e depois olhamos também todas as outras situações que vão se revelando a partir desta pandemia que nós estamos vivendo. Estamos olhando toda a onda de manifestação na Europa, nos Estados Unidos, aqui, contra o racismo, mas ao mesmo tempo em favor do racismo.
Então, são situações tristes que nós estamos percebendo, que nós estamos enfrentando. Precisamos acampar diante de Deus para ouvir a sua voz, para percebermos que Deus é o Deus de todos e de todas. Ele quer o bem. Ele quer que sejamos iguais, Ele quer que tenhamos respeito uns pelos outros. É Deus que nos conduz e nós precisamos, de fato, de lideranças como Moisés, que tem essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para conduzir o seu povo. A leitura da carta aos Romanos, Paulo vai dizer que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, envia o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Jesus Cristo assume a vontade de Deus. Jesus Cristo faz a vontade do Pai. E por isso, assumindo esse projeto, Ele vai e assume até a morte de cruz. Por fidelidade ao plano de Deus, para testemunhar e realizar a vontade de Deus. Precisamos sermos firmes na nossa caminhada, na nossa missão, para anunciar o Evangelho, para testemunhar, para vivenciar essa fidelidade ao plano de Deus. Eis o convite, caríssimos irmãos e irmãs, para todos nós. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus está diante da multidão e começa dizendo: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus veio para realizar a vontade do Pai. Este pastor por excelência, que quer fortalecer a nossa caminhada e a nossa missão como discípulos e discípulas. São tantas multidões que nos tempos atuais estão como ovelhas sem pastor. São tantos os sofrimentos, são tantos os descasos diante de toda a pandemia, diante de todas as dificuldades que estão presentes no nosso país. E Jesus, dizendo isto, nos faz lembrar do profeta Ezequiel, quando o próprio Deus diz que será o pastor do seu rebanho, quando ele vê os falsos pastores, aqueles que têm uma responsabilidade de assumir a missão, não assumem. Não é tão diferente, caríssimos irmãos e irmãs, nos tempos atuais. As nossas lideranças recebem uma missão, e não para apacentar a si mesmo, mas para cuidar da porção do povo que lhe é confiado. Para nós é importante refletirmos, tanto lideranças religiosas, como no campo social, como que está sendo a nossa missão, o nosso testemunho diante da missão confiada por Deus a todos nós. Jesus Cristo tem compaixão. Jesus Cristo se compadece do povo que está sofrendo. Nós somos seus seguidores e seguidoras, por isso ele pede também orações. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Devemos, com muita humildade, com muita sinceridade, pedir a Deus para que, de fato, tenhamos bons pastores, vivenciando a fidelidade ao plano de Deus, para que, assim, possamos, com a graça de Deus, conduzir o seu povo.
E Jesus chama os discípulos, os apóstolos, e chama pelo nome. São 12. E esse número 12 também é simbólico. Nos faz lembrar as 12 tribos de Israel, que têm uma missão diante de Deus, como nos diz o profeta Isaías, de ser luz para as outras nações. Os apóstolos são escolhidos para uma missão. E a missão é exatamente de anunciar a boa nova, de dizer que o reino de Deus está próximo, que Jesus já está no nosso meio para nos ajudar e para nos fortalecer. Por isso, os apóstolos têm a missão de curar os doentes, de ressuscitar os mortos, de purificar os leprosos, de expulsar os demônios, de dar graça, de vivenciar essa graça que recebeu diante de Deus. Que nós, como igreja, como povo de Deus, impulsionados pela força do Espírito Santo, possamos também pedir a sabedoria de Deus para desempenhar a nossa missão de discípulos e discípula, anunciando e testemunhando a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos esta vontade de irmos ao encontro de Deus. Tenhamos essa vontade e essa consciência de que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe a libertação para todos nós. E por isso somos enviados e enviadas por Deus para cumprir a sua missão e dizer que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus está no nosso meio. Fortalecemos a nossa fé nas nossas comunidades, nas nossas famílias, como esta primeira igreja doméstica, né, vivenciando a palavra, cultivando a oração, vivenciando o diálogo em o espírito de comunhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.